Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda! Hoje, 29 de junho, 15 horas, e nós estamos aqui, ó, fazendo o Esquenta, a maratona de lives que antecedem a jornada rumo ao sucesso em alta performance. Mas o que é essa jornada, Silvia? É uma semana de conteúdo para mudar completamente a sua vida. 5 anos, os últimos 5 anos da sua vida, que os seus resultados foram medíocres, mudando algumas coisas, você vai conseguir em 3 meses mudar todo o resultado da sua vida e viver uma vida extraordinária. Quer participar dessa jornada? Então eu vou aqui ativar o QR Code aqui. Você pode pegar o seu celular, colocar na frente desse QR Code, você vai ser enviado para uma página onde você tem que colocar apenas o seu e-mail, confirmar e você já estará inscrito para essa jornada que vai ser incrível. E o que você vai encontrar nessa jornada? Nessa jornada você vai encontrar todos os seus bloqueios emocionais, todas as crenças que estão limitando o seu crescimento, coisas que você nem sabia que existiam, que estão guardadinhos lá no seu subconsciente, dentro de você, que foram instalados, programas mentais que foram instalados em você. Isso mesmo, você é como se fosse um computador. Esses programas mentais estão te paralisando, estão dando tipo tela azul, sabe? Igual Windows. E nós vamos descobrir esses bloqueios todos, eliminá-los da sua vida para que você possa mudar 5 anos de resultados medíocres em 3 meses e viver uma vida extraordinária. Quer estar comigo? Então, se você estiver no Facebook ou no YouTube, aqui embaixo tem o link para você se inscrever. Se você estiver no site, aqui embaixo tem um botão vermelho imenso para você se inscrever também. E se você estiver assistindo de algum dispositivo que não seja o seu celular, use esse QR Code que é um pouco mais fácil ainda. Então, dados os devidos recadinhos, dia 2 de julho começa. Vamos então para o conteúdo de hoje. Você quer ter sucesso? Você quer melhorar e ter uma vida extraordinária? Você sabia que às vezes as pessoas que te cercam aqui estão atrapalhando o seu sucesso? Sim, hoje nós vamos falar de 10 tipos de pessoas que você precisa tirar da sua vida. Nossa, Silvia, mas eu vou fazer como? Tira da sua vida. Você não precisa, obviamente, nunca mais falar com elas. O que eu estou falando de tirar da sua vida é afastar do seu convívio mais íntimo. Não trazer para dentro da sua casa, não confidenciar a sua vida para ela, não ser o seu círculo íntimo de amizade. E aí você pode me dizer, mas Silvia, e se essas pessoas forem meus pais, os meus cônjuges, meus namorados, meus noivados, enfim, quem são essas pessoas muito íntimas eu não consigo tirar? Nós vamos falar disso no final então. Então primeiro vamos identificar quais são essas 10 pessoas que você precisa tirar da sua vida para você poder prosperar. Jim Rohn, um palestrante americano, dizia assim: você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você é a média de peso corporal, você é a média de ganho financeiro, você é a média de mentalidade, você é a média de como você vive o seu lifestyle, ou seja, o seu estilo de vida. É a média das 5 pessoas com quem você mais convive. O ser humano, ele tem a sensação de que ele precisa pertencer a um grupo de pessoas. Você já viu aqueles adolescentes que viram dark? Hoje em dia acho que tem outro nome, que eles se vestem todos de preto, tal. Eles simplesmente começam a viver, a se comportar daquela maneira porque eles querem pertencer a um grupo de pessoas. E você, mesmo que não tenha feito essas coisas na adolescência ou agora na vida adulta, sem querer, de uma forma subconsciente, você tem o mesmo tipo de comportamento. Você continua querendo pertencer a um grupo de pessoas. Por isso que você faz algumas coisas para agradar aos outros apenas para pertencer a um grupo de pessoas. E se eu te disser que você pode ser a pessoa que os outros vão querer estar juntos e não você querer estar junto com os outros? Você pode ser coadjuvante ou você pode ser o personagem principal da sua vida. A escolha é só sua. Eu sempre escolhi ser o papel principal. Eu ser relevante na vida das pessoas e atrair as pessoas para perto de mim. E não eu querer fazer
como se fosse assim, implorar a atenção das pessoas ou fazer coisas para agradá-las para estar naquele círculo social. Não, as pessoas é que querem estar perto de mim. Por quê? Porque eu estou sempre com um mindset de mudança, de aprendizado, de desenvolvimento, sempre crescendo, crescendo, crescendo. Como eu sempre falo, se você não está crescendo, você está morrendo. Então, mude hoje o seu mindset, a sua mentalidade. O que é mindset? Mind é mente, set é de setar, de reprogramar, de programar. Então, reprograme a sua mente. Mude a sua mentalidade para que você seja o centro, você seja o mentor, você seja a pessoa na qual os outros estão se inspirando. Seja você o agente da mudança na sua casa, na sua empresa, entre os seus amigos. Seja você um exemplo a ser seguido, certo? E quais os tipos de pessoas, os 10 tipos de pessoas que você deve evitar ter no seu convívio social? O primeiro tipo de pessoas são as pessoas que reclamam. E eu quero usar aqui uma analogia do povo de Israel. Lá na Bíblia, existe uma história que a maioria das pessoas conhecem. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele abriu o Mar Vermelho, as pessoas passaram por dentro do mar, foi uma maravilha, né? Como assim o mar se abriu para o povo passar, fechou o mar, os egípcios foram mortos e eles tiveram vitória e saíram do cativeiro. Mas o que aconteceu quando Moisés foi buscar as tábuas dos 10 mandamentos lá em cima no Monte Sinai? Aconteceu que o povo ficou lá embaixo reclamando. Só que não foi só durante esse momento que o povo de Israel ficou reclamando. Eles reclamaram muito. Para você ter uma ideia, se você pegar a distância que eles teriam que percorrer no deserto para poder chegar na terra prometida, em Canaã, né, que eles falavam que era a terra que manava leite e mel, eles poderiam percorrer aquilo em 40 dias, se eles marchassem numa distância certa, né, numa direção correta. Mas o que eles faziam? Reclamavam o tempo inteiro. Reclamavam porque tinham maná, reclamavam porque queriam carne, já estavam enjoados do maná, reclamavam porque não tinham as vestes que eles queriam, reclamavam porque estava frio, reclamavam porque estava calor, reclamavam por causa disso, reclamavam por causa daquilo. Eles eram um povo reclamão. E o que Deus fez com eles? Prorrogou essa passagem que devia demorar 40 dias para 40 anos. O que é essa história? O que essa história do povo de Israel nos ensina? Nos ensina que quando nós reclamamos, nós atrasamos a nossa bênção. Quando nós reclamamos, nós atrasamos aquilo que tem que vir de bom sobre a nossa vida. Então, pare de reclamar e sempre agradeça e não tenha perto de você pessoas que reclamam. Eu tenho uma pessoa conhecida, que eu não posso dizer meu grau de parentesco, senão as pessoas já vão identificar quem é. Ela reclama de tudo o tempo inteiro. Tem uma vida boa, mas reclama de tudo o tempo inteiro. Pessoas com esse mindset só atraem coisas ruins. Tudo que você coloca o seu foco expande. Reclama, reclama, reclama. Adivinha o que vai acontecer? Mais coisas para você reclamar. Então, não reclame e corte pessoas que reclamam do seu nível de convivência mais íntimo. Se for seu pai, se for sua mãe, se for seu cônjuge, se forem seus filhos, comece a explicar para eles o que a reclamação traz para a vida dele. A reclamação afasta as bênçãos de chegarem para sua vida, certo? Segundo tipo de pessoas que você deve afastar do seu convívio, aquelas que estão quebradas financeiramente. Silvia, mas agora o pessoal está em crise, está todo mundo quebrado. Não está todo mundo quebrado, não. As pessoas que estão quebradas hoje, elas têm um mindset de escassez e isso precisa ser tratado. Então eu vou pedir para você, avise a elas da jornada rumo ao sucesso em alta performance. Lá nós vamos também quebrar esse bloqueio emocional da escassez. Existem pessoas que tiveram uma vida muito próspera, aconteceu alguma coisa na sua vida, elas perderam uma parte do seu patrimônio ou todo o seu patrimônio, mas logo em seguida elas se recuperaram. Por quê? Porque elas tinham um mindset ou uma mentalidade de prosperidade. As coisas, os reveses da vida acontecem mesmo. Cada vez que acontece um revés na sua vida, um problema sério na sua vida, você nunca perde. Você
ganha ou você aprende com o erro. Então você nunca vai perder. Então aprenda com os erros que você teve, não cometa mais esse erro. Você pode cometer outros erros e aprender novas lições, mas por causa disso você tem que aprender. Então aconteceu algo errado na sua vida, aconteceu aí uma crise financeira, algo, aprenda com ela o que eu não posso fazer para não passar nunca mais por isso, o que eu posso fazer para não passar mais por isso, certo? Agora, existem pessoas, vamos lembrar aqui no seu convívio social, que estão quebradas a vida inteira, não conseguem sair da pobreza, parece que elas são escravas da pobreza. Isso é um bloqueio mental. Só que lembra que eu falei no começo, você é a média das 5 pessoas, inclusive os seus ganhos. Então se você vive, por exemplo, com uma média de pessoas que ganham 10 mil reais por mês, você vai ter um ganho de 10. Mas se tem uma pessoa nesses 10 que ganha 1.000 reais por mês, a média vai baixar, você não vai mais ganhar 10 mil, você já vai ganhar menos. Sabe por quê? Porque você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se a pessoa está passando apenas por uma crise temporária e ela tem um mindset de riqueza, de prosperidade, você não precisa se afastar dela e você vai perceber disso se ela reclama. Se ela reclamar, ela não tem o mindset de prosperidade. Se ela estiver buscando solução, ela tem o mindset de prosperidade, certo? Então, afaste-se de pessoas que estão sempre com a vida financeira quebrada. Elas vão puxar você para a média delas, certo? Terceiro tipo de pessoas que você tem que se afastar: as pessoas que falam mal dos outros. A gente fala assim, as pessoas de mentalidade escassa falam de pessoas. As pessoas com mentalidade medíocre falam de ideias. E as pessoas de mentalidade de prosperidade falam de projetos realizados. E aí, qual é o grupo que você se enquadra? É muito engraçado. Nós lideramos uma igreja aqui na Serra da Cantareira. E nessa igreja o pessoal fica muito impressionado, não tem fofoca. Aí você fala, gente, como pode existir uma igreja sem fofoca? Toda igreja tem fofoca, mas por que na nossa igreja não tem fofoca? Porque nós ensinamos as pessoas que apenas as pessoas com mentalidade de escassez falam da vida dos outros. Então aqui nós não falamos da vida de ninguém e nós não permitimos. Mas Silvia, como é que eu vou fazer para uma pessoa não falar mal da outra para mim? É simples. Ela só vai falar mal de outra pessoa, ou bem, ou falar da vida de outra pessoa para você, se você der ouvidos. Se você não der ouvidos, ela não tem como falar. Olha, fulano, você viu o que fulano fez? Aí você vai parar e vai fazer a seguinte pergunta para ela: o que você vai me contar? Vai edificar a minha vida? Vai edificar a sua vida? Ou vai edificar a vida dessa pessoa? Não, então eu não quero saber. Tem pessoas que gostam de contar história triste. Quando eu começo a perceber que a história está caminhando para o final triste, eu falo assim, essa história tem um final triste? Tem, então não termina de me contar. Quantas pessoas eu já falei isso, a pessoa, nossa, mas você não quer ouvir? Não, não quero. Se o final da história tem se o negócio foi ruim, não vai acrescentar em nada na minha vida, eu só vou ficar triste e pegar aquela energia para mim, eu não quero ouvir. Da mesma forma, se alguém for, menino, você viu o que aconteceu? Vai edificar a minha vida? Não. Só saber da vida dos outros vai edificar a minha vida? Não. Então não deixa a pessoa falar. E se você cortar essa pessoa, ela nunca mais vai te procurar para falar da vida dos outros. Ela vai ter um grande aprendizado. Que apenas pessoas de mentalidade escassa ficam focando a sua atenção na vida dos outros. E isso vale também para aquelas pessoas que são de fã-clube, que ficam seguindo celebridades ou subcelebridades, querem saber o que a pessoa faz, o que a pessoa fez, com quem está, com quem deixou de estar, o que isso vai mudar na sua vida. Agora, se você estiver num padrão de modelagem, que é outra coisa, modelar é pegar uma pessoa que tem algo que você quer na sua vida. Então, por exemplo, eu quero ser bem-sucedido. Quem eu vou seguir? Uma pessoa bem-sucedida. Então, o que você vai modelar nela? Os hábitos que ela tem. O que ela faz, o que ela fala, com quem ela convive, que livros ela lê, sobre o que ela fala. E você tem que colocar uma data para isso acabar.
Você não pode seguir uma pessoa infinitamente. Você tem que seguir uma pessoa durante um período de tempo. Então vamos colocar aqui, você tem um período de tempo de 1 ou 2 anos para modelar, para conseguir seguir todos os passos que aquela pessoa propõe. Ponha um tempo de 1 a 2 anos para você aprender a modelar as pessoas de sucesso. Modele pessoas que têm alguma característica que você gostaria de ter na sua vida, mas você não vai falar da vida dela, você não quer saber da vida dela, você quer modelar os comportamentos de sucesso que ela tem. E quantas pessoas eu devo modelar, Silvia? Não sei, quantas você quiser. Hoje, eu, Silvia, modelo 7 pessoas. Eu fiz uma lista e eu até instruo você, faça uma lista de quantas pessoas você gostaria de modelar e qual característica dessa pessoa você gostaria de modelar. E sabe o que todas essas pessoas que eu sigo têm em comum? Todas elas ganham mais de 100 milhões, aliás, de 10 milhões de reais por mês. Todas elas ganham mais de 10 milhões de reais por mês. Essas são as pessoas que eu modelo. Por quê? Porque esse é o meu objetivo. Nossa, Silvia, mas para que você quer tanto dinheiro? Porque a minha missão de vida é mudar o maior número de pessoas possíveis para atingir o sucesso em alta performance. Mas eu e meu marido, a gente tem um projeto e a gente acredita firmemente nisso, até com base na jornada rumo ao sucesso em alta performance, que vai mostrar para você que os seus bloqueios mentais foram instalados em você do 0 aos 7 anos. Todos os seus bloqueios, todas as suas crenças limitadoras, tudo que impede você de viver uma vida extraordinária foram instalados em você do 0 aos 7 anos. Então, o meu sonho e do meu marido é construir uma escola para atender crianças do 0 até os 14 anos e transformá-las em cidadãos com crenças e valores que rumem ao sucesso. A gente chama de super cidadãos. Eles serão super cidadãos que serão formados do 0 aos 7 anos para que eles não tenham crenças limitantes e do 7 aos 14 para que sejam pessoas que façam a diferença nessa terra. E para que a gente possa fazer essa escola e outra, essa escola será 100% gratuita. Sim, ela será uma escola presencial 100% gratuita. E este é o meu projeto de vida, o meu e do meu marido. Nós queremos pegar crianças em situação de pobreza, em situações de carência, que não teriam condição de pagar uma escola, e ela vai estudar na melhor escola do planeta, na escola que vai ter a formação de mentalidade mais high-tech do universo. Nós queremos formar super cidadãos. Esse é o nosso objetivo. Por isso eu quero modelar pessoas que ganhem 10 milhões por mês, porque eu preciso ganhar este valor, porque 90% desse valor será investido na vida de crianças de 0 até 14 anos. E nós queremos com isso mudar toda a nação. Por isso eu faço o que eu faço. Olha só que virada de chave. Então, não ande com pessoas que falam mal dos outros. 4 tipo de pessoa. Se afaste de pessoas negativas. Você já viu pessoas que parecem que são ladrões de energia? Ela entra no ambiente, o ambiente fica pesado, ou você vai até o local de trabalho dela, ou o local na casa dela, e você sente um clima pesado. Vou contar uma experiência que teve comigo. Eu estava com um cliente, eu não sei se vocês sabem, eu sou advogada há 26 anos e eu ainda exerço a profissão, tá? E aí eu estava com um cliente lá no Fórum Trabalhista Rui Barbosa, lá na Barra Funda, e nós ouvimos um buchicho. Tava assim, na verdade, um negócio estranho. Em cada andar tinha um tapume, né? Mais ou menos na altura do beiral tinha um tapume. Eu falei, nossa, que coisa estranha, o que é esse tapume? E um dos advogados que estavam lá falaram, é porque ontem uma moça se suicidou. Falei, mentira. Aí eu fui procurar na internet, né, gente? A pessoa curiosa, peguei e fui procurar na internet, estava lá.
que uma moça que era escrevente, ou seja, ela era a pessoa que fazia as anotações nas salas de audiência, simplesmente no meio da audiência levantou e se jogou do 13º, se eu não me engano, 13º andar, se jogou. Não falou nada, levantou, pediu licença, saiu e se jogou. E aí nós tivemos a nossa audiência. E a nossa audiência foi em uma sala de audiência que eu juro, olha, por tudo que é mais sagrado, eu nunca entrei num ambiente tão pesado na minha vida. Uma juíza extremamente mal educada, maltratava todo mundo, não só a assistente dela, maltratava os advogados, maltratava as pessoas, maltratava até os que estavam assistindo a audiência. Um clima pesadíssimo, aquela pessoa igual essa que eu tô falando, negativa, mas num nível hard. E quando saiu de lá, eu falei pro meu cliente, falei, cara, você sentiu que clima horroroso? Ele falou, nossa, doutora, eu nunca estive num lugar tão ruim na minha vida. E aí eu brinquei com ele e falei, será que a moça que se matou estava trabalhando com essa juíza aí do mal? E aí eu voltei na reportagem e não é que era mesmo? Então a moça se matou. Gente, olha como uma pessoa negativa pode influenciar tão mal um ambiente que a assistente dela não aguentou. Imagina, eu não aguentei ficar ali uma horinha. Imagina a menina que trabalhava ali todos os dias. Ela simplesmente não aguentou e se suicidou. Olha como é sério. Imagina o peso que essa juíza vai carregar. Ela vai ter que dar conta dessa vida, dessa alma que se perdeu por conta da energia dela, por conta da falta de educação dela, por falta do clima terrível que ela transforma aquela sala de audiência. Então, afaste-se de pessoas negativas, elas geram morte. E esse exemplo que eu dei é bem forte. Quinto tipo de pessoas que você deve se afastar: pessoas teimosas. Gente, tem coisa mais chata do que você viver com uma pessoa teimosa? Você vira e fala assim, não vai por aí que vai dar errado. Eu sempre lembro de histórias quando acontecem as coisas. Eu conheci a filha de uma amiga minha e ela me contou uma história. E ela falou, Silvia, eu vou fazer isso, isso, isso. Eu virei para ela e falei assim, Flávia, não vai dar certo. Eu conheço pelo menos 10 pessoas que fizeram isso e o resultado foi esse. Por favor, não faz. Ela virou para mim e falou assim, eu vou fazer sim, porque eu não quero aprender com os erros dos outros, eu quero aprender com os meus próprios erros. Se eu sair der cabeçada, o problema é meu. Eu falei, ok, problema é seu. E ela fez o que ela disse que ia fazer, teimosa, não ouviu o que eu disse a ela. Eu dei exemplos de pessoas que já tinham feito exatamente o que ela ia fazer e ela quebrou a cara. E por quê? Porque ela foi teimosa. Então não seja teimoso, aprenda com os erros dos outros, dói muito menos, custa muito menos e é muito mais tranquilo. Então não seja teimoso. Se alguém te der um argumento lógico de algo que você quer fazer, não uma pessoa palpiteira não, mas se alguém trouxer um argumento lógico, te mostrar pessoas que já trilharam aquele caminho e não deu certo, por favor, ouça essas pessoas, não seja teimoso. Eu sempre falo assim, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então não ande com pessoas teimosas e não seja você teimoso também. Sexto tipo de pessoas que você deve se afastar: pessoas que não querem estudar, pessoas que não querem ler, pessoas que não querem aprender coisas novas, as pessoas que estão estacionadas na vida. Lembra que eu falei? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Se você está parado na vida, você começou a morrer. Então afaste-se deste tipo de pessoa que ela vai levar você para o nível dela. Sétimo tipo de pessoa: pessoa que não quer progredir. Ela tá fazendo a mesma coisa da mesma forma, igualzinho, e não quer progredir. Vou contar um caso que aconteceu, saiu até na televisão, eu achei até bonitinho, mas é triste ao mesmo tempo. O pai de um grande amigo meu de infância, ele tem uma loja de sapatos, ele tá com 88 anos, ele tem uma loja de sapatos, ele criou 4 filhos com essa loja de sapatos, sempre muito bem sucedido. Só que acontece que
Um empresário no Brasil que tem uma lojinha só, ele consegue praticamente pagar as suas contas. Claro, ele teve êxito, ele formou muito bem os 4 filhos dele estão bem. Só que entrou a pandemia, ele não se colocou na internet e o que aconteceu? Ele está falido. Saiu uma reportagem que o Datena fez com essa pessoa, se você quiser procurar. A Luana Piovani falou dessa pessoa para as pessoas comprarem dele, porque ele precisa, porque ele está quebrando com 88 anos, porque ele tinha apenas uma loja física, não se adaptou à internet e está perdendo tudo aos 88 anos, porque foram obrigados a fechar as portas. Então, não se afaste de pessoas que não queiram progredir, elas vão te levar para o buraco. Então siga as tendências. A tendência hoje do mundo é digital. Se você tem um negócio que é 100% físico, você daqui 5 anos, daqui talvez a 1 ano, você não vai ter mais nada. O futuro é a internet, o futuro é digital. Então corre atrás de progredir e afaste-se de pessoas que acham que o mundo não vai voltar ao normal. Ele não vai voltar ao normal. Afaste-se de pessoas que não querem progredir. O 8º tipo de pessoas que você tem que se afastar é pessoas que não querem prosperar. E eu sempre tenho histórias para contar, né, gente? Uma vez, um casal nos procurou e falou assim, na época para o meu marido, Pastor Wagner, nós estamos com o nosso aluguel 3 meses atrasados, com a nossa conta de água atrasado, com a nossa conta de luz atrasado. Por favor, me empresta dinheiro para pagar? E nós temos conosco um seguinte, não é provérbio, como que eu vou dizer? Um princípio. Desculpa que eu esqueci a palavra. Um princípio. Nada que eu dou de graça é valorizado. Se nós pagássemos o aluguel, a água e a luz dessa pessoa, sabe o que ia acontecer? Daqui 3 meses ia estar de novo. Por quê? Porque ela tem que aprender a ganhar o pão. É aquela história, eu não quero dar o peixe, eu vou ensinar a pessoa a pescar. E o Wagner falou assim, nós vamos orar por vocês. E a pessoa ficou muito brava. Tudo bem. No dia seguinte eu fiquei com aquilo na cabeça, porque cada problema de cada pessoa eu quero solucionar. Eu sou a buscadora de soluções. Eu arrumei emprego para a esposa desse casal e eu falei para ela, fulana, arrumei um emprego para você na minha vizinha. Ela era empregada doméstica e tinha sido mandada embora. Eu arrumei um emprego para você ganhar R$500 a mais do que você ganhava na minha vizinha. Ah, é na sua vizinha? Ah, não, mas tem um morro muito grande para subir. Eu não quero ficar subindo aquele morro todo dia a pé. Entende o que eu falei? Ela se negou a pegar um trabalho que ela ia ganhar R$1.500 por mês, estando 3 meses com o aluguel atrasado, 3 meses com a conta de água e de luz atrasados, porque ia ter que fazer um pouco de esforço para ir trabalhar todos os dias. Ia ter que subir um morro a pé. E eu vou falar, esse morro deve ter uns 50 metros. Não é assim, nossa, um morro, a vida em 10 quilômetros de morro, não. Deve ter no máximo 50 metros. Então as pessoas que não querem prosperar, elas não querem trabalhar, elas não vão prosperar. Elas querem que as pessoas deem coisas para elas. Fujam de pessoas que só querem ganhar as coisas de graça. Essa geração que só quer ganhar as coisas de graça é uma geração perdida. Elas não querem produzir nada. Elas querem sugar o que os outros têm. E infelizmente tem uma grande geração aí que foi doutrinada por aquele partido vermelho a só querer ganhar as coisas de graça. Fuja de pessoas que pensam assim. O 9º tipo de pessoa são pessoas que não ajudam ninguém. Nossa, Silvia, mas você acabou de falar que você não ajudou a pessoa. Como não? Eu arrumei emprego para ela. Eu não sou obrigada a tirar dinheiro do meu bolso e dar para ninguém. Eu ajudo a pessoa com alguma solução. Aliás, eu amo problemas porque eu amo encontrar soluções e solucionar problemas. Por isso eu sou uma grande advogada. Eu ajudo as pessoas a encontrarem solução para os seus problemas. Eu ajudo pessoas que têm os 5 anos de uma vida com resultados medianos a viver uma vida extraordinária em 3 meses. Por quê? Porque eu sei resolver problemas, eu amo problemas, eu acho o seu problema, eu resolvo o seu problema e você deslancha na vida, é simples assim. Então fuja de pessoas que não ajudam ninguém, que querem só sugar as coisas dos outros.
E o último tipo, ou o 10º tipo de pessoa que você deve se afastar, são as pessoas que não são gratas. Na Bíblia também tem uma passagem que Jesus curou 10 cegos. Aliás, 10 leprosos. E só um voltou para agradecer, os outros 9 foram embora. Por que eles foram embora? Porque naturalmente o ser humano é ingrato. Um voltou de 10, ou seja, 10%. Se a gente for pegar essa porcentagem e aplicar na raça humana, nós teremos que apenas 10% da população é grata. Será coincidência que 90% das pessoas são pobres e apenas 10% são prósperas? Porque elas são gratas. Então, afaste-se de pessoas que não são gratas. Quando você der algo a alguém, fizer alguma coisa para alguém, solucionar o problema de alguém, não espere gratidão, senão você vai se frustrar. Porque 90% das pessoas não são gratas, a ingratidão está instalada nelas. Se você receber a gratidão, você já vai saber que essa pessoa faz parte daqueles 10%. Então, afaste-se de pessoas que não são gratas, que elas não agradecem. Sede fiel no pouco e no muito te colocarei. Seja grato no pouco que você tem hoje, que você será colocado no muito. Agradece pelas coisas que você não tem, como se você já tivesse. Eu já dei uma aula sobre isso. Agradece como se você já tivesse. Seja grato. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é ser grata. Grata pela minha vida, pela minha salvação, pela minha família, pelo ar que eu respiro, pela minha saúde e por todas as coisas que eu quero que aconteça na minha vida naquele dia. Então aprenda a ser grato e afaste-se de pessoas que não são gratas. E aí, gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir para você, vai lá no YouTube e curte. Se você estiver no Face também, curte e compartilha com mais pessoas, porque essa live é uma live realmente para você afastar as pessoas que estão impedindo você de atingir o sucesso em alta performance. E para você participar da jornada rumo ao sucesso em alta performance e mudar completamente os 5 últimos anos de resultados medianos na sua vida e viver uma vida extraordinária, clique neste link que está aqui embaixo ou no QR Code que está aqui do lado. Se inscreve que começa agora dia 2 de julho e nós vamos descobrir tudo que está bloqueando a sua prosperidade e o seu sucesso. Então, vem comigo e participe dessa jornada que vai ser incrível. E até amanhã, até a próxima live. E para você, o que é sucesso? Independente do que seja sucesso para você, se você precisa de sucesso na área social, pessoal, profissional, financeira, corpo, mente e espírito, esta jornada é para você. Eu quero convidar você para participar da jornada rumo ao sucesso em alta performance e conseguir mudar toda a sua vida. Quer participar? Clique aqui em Saiba Mais e venha para o lado das pessoas que têm sucesso. Vem!